A verdadeira aparência dos anjos. Você já se perguntou como realmente são os anjos? Aqueles seres com asas e halos que vemos em filmes e quadros? A verdade é que a Bíblia traz descrições surpreendentes e até assustadoras. Nesse vídeo vamos desvendar a verdadeira aparência dos anjos, explorar suas características e entender o papel que desempenham na narrativa bíblica. Fique ligado, porque o que você vai descobrir pode mudar tudo o que você pensava sobre eles. Serafins. Os serafins são mencionados no livro de Isaías e estão associados à adoração e louvor a Deus. Eles são descritos com 6 asas. Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 7. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz de que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Os serafins são seres que constantemente adoram a Deus, proclamando a sua santidade. Suas 6 asas simbolizam a reverência, cobrindo o rosto, a humildade, cobrindo os pés, e a prontidão para obedecer a Deus, voando. Querubins. Os querubins aparecem em várias passagens da Bíblia, mais notavelmente no livro de Ezequiel e em Gênesis. Eles são descritos como guardiões do trono de Deus e de lugares sagrados. Ezequiel, capítulo 4, versículo 4 a 14. E olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo envolvente, e um resplendor ao redor dela, e do meio dela, com uma cor de âmbar, saía do meio do fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e essa era sua aparência. Tinha a semelhança de homem, e cada um tinha 4 rostos, e cada um tinha 4 asas, e os pés deles eram pés direitos, e as plantas dos seus pés eram como a planta do pé de um bezerro, e luziam como a cor de cobre polido, e tinham mãos de homem debaixo das suas asas aos 4 lados, e assim tinham seus rostos e suas asas. As asas deles estavam juntas uma à outra. Eles não se viravam quando andavam. Cada um andava em frente de si, e a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e os 4 tinham o rosto de leão do lado direito, e os 4 tinham o rosto de boi do lado esquerdo, e os 4 tinham o rosto de águia. Assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas por cima. Cada um tinha 2 asas unidas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles, e cada um andava para diante de si. Para onde o espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando andavam. Os querubins têm uma aparência impressionante e complexa, com múltiplos rostos, homem, leão, boi e águia, e asas, representando diferentes aspectos da criação e do poder de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden querubins e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Nesse contexto, os querubins são guardiões, protegendo o acesso à árvore da vida no jardim do Éden após a expulsão de Adão e Eva. Anjos como homens. Em várias passagens, anjos aparecem com uma aparência humana comum, muitas vezes não sendo imediatamente reconhecidos como seres celestiais. Gênesis capítulo 18, versículo 1 a 2. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. Aqui os anjos visitam Abraão na forma de 3 homens. Esse relato enfatiza a hospitalidade e a interação direta entre anjos e humanos. Hebreus capítulo 13, versículo 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Esse versículo sugere que os anjos podem aparecer de maneira tão comum que podem ser confundidos com humanos. Anjos e visões. As visões proféticas muitas vezes descrevem anjos com características impressionantes e simbólicas. Daniel capítulo 10, versículos 5 a 6.
e levantei os meus olhos, e olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como um latão polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Essa descrição de um anjo tem uma aparência majestosa e poderosa, com elementos que simbolizam pureza, força e autoridade. Então, o que você achou das descrições dos anjos da Bíblia? Eles são muito mais do que apenas figuras fofas e delicadas. Esses seres poderosos têm um papel crucial nas escrituras, e suas aparências muitas vezes desafiam nossas percepções. Agora que você conhece a verdadeira aparência dos anjos, que tal refletir sobre como eles influenciam nossas vidas e a espiritualidade? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar suas opiniões nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima. Tchau, tchau.